Nessa aula eu vou voltar a falar sobre strings de um outro ponto de vista. A gente vai olhar para as strings mais como um exemplo de como é que a gente utiliza alocação dinâmica e realocação dinâmica. Para isso eu vou fazer um exemplo bem simples, em que a gente vai ler um, um texto, eu vou utilizar alocação dinâmica para isso, e depois eu vou modificar essa string. Eu vou utilizar como base aquela função que a gente já tinha feito numa aula anterior. Na verdade, eu fiz naquele vídeo que eu falei sobre alocação, sobre leitura de strings, né, que é aquela função readline. Então, a função readline uma, retorna uma string, e essa função ela vai ser feita de maneira que cada vez que o usuário digita um caractere, eu vou alocar dinamicamente um, um novo um novo caractere, né? Então, o detalhe de como funciona essa função aqui, já tem um vídeo explicando, então vocês podem dar uma olhada lá. Então, eu vou só digitar ela aqui, tá? Para a gente poder utilizar. Então, eu começo, né, essa função, eu gostaria, né, que essa função ela tivesse o seguinte formato, que eu pudesse, aqui na main, ou em qualquer outra função, inicializar um ponteiro para char, e aí esse ponteiro, nome, por exemplo, recebe readline stdin. O que significa isso? Né? Stdin é o teclado, então eu vou ler a partir do teclado uma sequência de caracteres e armazenar na memória RIP. E retornar o endereço desse bloco de caracteres para essa variável nome. Então, essa função aqui aloca então ela aloca a string na heap e retorna o endereço. Então, aqui dentro da função, o que a gente vai fazer? A primeira coisa é alocar, né, quer dizer, é criar uma variável string para a gente poder utilizá-la como base. E aí eu vou fazer um do while, quer dizer, eu vou repetir aqui, vou repetir uma sequência de leituras utilizando o fgetC. Por quê? Esse fgetC, ele lê um único caractere. Eu vou pegar esse caractere e jogar na minha string. Só que essa função, né, ela é difícil de explicar em sequência, assim, porque as coisas funcionam todas juntas. Então eu tenho aqui uma string, eu tenho que alocar pelo menos uma posição para poder armazenar. Então quando eu leio a partir do teclado com fgetC, quero armazenar aqui, eu teria que ter alocado essa posição. Então para isso eu vou utilizar o realloc. E eu vou utilizar a variável posição, começando em 0, para poder marcar qual é a posição atual da string. Então, eu começo na posição 0 da string, que é onde eu vou jogar o primeiro caractere. Só que para poder existir a posição 0, eu tenho que alocar um elemento. Então, vou usar o realloc para isso. Na sequência, como eu já li um caractere, eu vou incrementar a variável posição para passar para 1, por exemplo, de 0 para 1, de 1 para 2, etc. E eu vou fazer isso enquanto o caractere digitado for diferente de ~n. Então, basicamente é isso. Então, acho que dá para funcionar desse jeito. Então, quando o usuário digitar ~n, então eu vou substituir, né? Então, a gente já fez aquela ideia da limpeza da string. Eu vou substituir o ~n por ~0. Então, quando o usuário digitar Enter, naquela posição vai ter um ~n,
Eu substituo por barra zero e está feito. Daí eu consigo retornar str. Isso, era a posição menos 1, tá certo. Por quê? Porque aqui, né? Por que é posição menos 1? Porque eu já aumentei a posição. Então, quando eu, por exemplo, o usuário digita a posição 0, pouso aqui já vale 1. Então, eu quero verificar o que ele digitou e não a próxima posição. Então, tá certinho, é isso mesmo, menos 1. Obrigado pelo aviso. Então, essa função readline, tá? Dá para fazer ela um pouco mais complexa, um pouco melhor, mas ela funciona aqui porque a gente quer, no básico que a gente quer. Então, essa função aloca dinamicamente e depois eu tenho que lembrar de liberar. Muito bem, então, é importante, tá, essa parte que fala sobre entender bem como é que eu faço leitura de strings, seja com memória alocada já alocada, com fgets, ou caractere por caractere, com fgetc, como a gente fez aqui, ou com getline também. Então eu recomendo muito aquele vídeo que está lá na playlist sobre leitura de strings. Facilita bastante a vida saber lidar com isso. Uma das coisas importantes, né, que pode acontecer é quando a gente tem a leitura de alguma coisa antes da alocação. Então, se eu tiver, por exemplo, aqui vou fazer só um exemplo, tá? Um número aqui, e eu faço um scanf desse número. Eu vou mostrar para vocês aqui. Então, sem o scanf, vamos utilizar o argumento aqui da main para poder fazer isso. Então, se o argc for maior do que 1, então ele faz um scanf. Senão ele não faz nada. Então ele não lê esse scanf aqui, ele vai direto para a leitura da string. E vamos imprimir na tela a string. Opa. Beleza. Então vamos lá. Então aqui, né? Quando eu não passo nenhum parâmetro para ela, na linha de comando, então eu digito um nome aqui. Então, sei lá. Beleza. Então não fez nada. Quando eu passo algum parâmetro, qualquer um, então aqui o argc vai ser 2, né? Ou pelo menos maior do que 1. Por padrão ele é 1. Então, quando eu digito qualquer coisa, ele vai ser maior que 1. Então ele vai me pedir, antes disso, ele vai me pedir um número. Então aqui eu vou digitar um número, por exemplo, o número 100. Quando eu dou Enter, ó, repara que ele pula a leitura da string, ele não lê a string. Por que isso acontece? Porque aqui, né, com o scanf normal, o Enter fica na memória. Então ele fica na memória, no buffer de memória que a gente chama, que é porque o número aqui que eu digitei só vai para a variável num os caracteres, os dígitos. E o enter, que é o /n, fica na memória. Quando o readline é chamado e ele roda aqui o fgetc, a primeira coisa que o fgetc encontra é um /n, que é o enter que foi dado aqui nesse scanf. Então, como ele encontra esse /n, ele lê o /n e como ele verifica aqui que já existiu um /n, ele já sai direto. Né? Então ele não faz nada. Para a gente evitar isso, para a gente evitar esse tipo de cenário, a gente coloca um espaço aqui logo depois, tá? Então, e aí fica mais interessante. Deixa eu ver aqui. Então, foi isso mesmo, né? Alguém perguntou aí se quando eu digitasse um ponto, né? Então, como eu estou esperando um inteiro, então estou esperando um número inteiro aqui. Então, eu digito 50.abc, por exemplo. Então, quando ele encontrou o ponto, ele já parou de ler o inteiro, porque o que ele esperava era o inteiro. Então o scanf ele fala assim, ó, aqui espera o inteiro e o inteiro que for digitado armazena na variável num.
Então, como ele esperava o inteiro, qualquer coisa que vem que não é inteiro, ele ele deixa na memória do buffer de entrada e passa para frente, né? Então o readline vai ler isso. É a mesma coisa aqui agora, né? Então eu vou compilar de novo, que agora o scanf ele tem um espaço. Isso significa que agora ele vai ler o inteiro, lê um inteiro e ignora um espaço ou um enter na sequência. Então ele está ignorando aqui, com esse espacinho aqui, ele está ignorando ou um espaço ou um enter que eu digitar. Então, agora, por exemplo, eu digito um número aqui, e aí sim, ele deixa eu digitar um nome qualquer. Agora sim. E se eu der um espaço aqui, né? Eu dou um espaço e dou um enter. Então, ele está conseguindo ignorar para mim qualquer coisa que eu coloque na frente, aí fica um pouco mais fácil de lidar, tá? Isso é uma dica. E vocês vão ter que fazer no trabalho, inclusive, no exercício 17, porque a primeira coisa que ele pede é um número e depois a lista de texto. Então vocês vão ter que colocar o scanf com espaço. Beleza, então fica aí como exemplo para vocês, tá? O pessoal está perguntando aí de novo o que é o argc e o argv. O argc e o argv indicam quantos elementos foram digitados na linha de comando do programa. Então, por exemplo, aqui eu só entrei com o programa, né? Só rodei o programa direto. Se eu só rodei o programa direto, eu não tenho o único argumento é o próprio programa. Então, o argc é igual a 1. Se eu digito alguma coisa na frente, então um parâmetro aqui qualquer, esse valor aqui, parâmetro, é o segundo argumento da função, do programa. Então o argc vai ser 2 e o argv vai conter ele. Então, como exercício aí, eu não vou mostrar isso, vou repetir isso de novo aqui na aula, porque eu já falei. Tá? Como exercício, imprima os argvs, né? Argv de 0, argv de 1, todos eles são strings. Tá? Então, você consegue imprimir eles aí, tá? Até o argv de argc menos 1. Então dá para imprimir todos eles na tela, para vocês terem uma ideia de como é que funciona. E sim, a main ela tem dois formatos válidos. Eu posso definir a main segundo o padrão da linguagem C. Existem duas possibilidades para utilizar a main. Com void ou com int argc * argv. Tá? Essas duas formas que eu posso fazer. Todas as outras estão fora do padrão da linguagem C, apesar de que até funciona, mas não é recomendado. Bom, estou mudando aqui de assunto já, estou entrando em outra coisa que eu não gostaria. Então, temos aqui a variável nome. Essa variável nome então, se a gente imprimir, visualizar aqui essa variável, ou melhor, vamos rodar aqui o programa com aquele nosso colega Valgrind, que ele vai indicar para a gente quanta memória foi utilizada. Então eu vou digitar aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, o que ele fez aqui, né? Ele indica para a gente quanto que foi utilizado de bytes ao total, quantos na memória RIP. Então foram feitos aqui 19 alocações e 19 liberações de memória. Eu digitei aqui 17 valores, mais o Enter, né? Então eu tenho uma sequência de alocações aqui feitas pelo realloc. Cada realloc, lembrando, cada realloc é como se eu estivesse fazendo um malloc, certo? Só que ele está realocando, ou ele pode realocar esse espaço de memória. Bom, então vamos lá. Eu vou pegar aqui um nome,
E agora eu quero fazer uma função para modificar esse nome. E aí, então, eu vou fazer vou pegar esse nome, vou pegar aqui o nome original, vou mostrar aqui. Eu vou criar uma função chamada gerador de nomes alternativos. Em que a gente vai mexer nesse nome aqui e modificar ele. Então eu vou receber aqui nome e essa função recebe então o nome aqui por parâmetro e ela vai modificar os valores desse nome. Basicamente o que a gente vai fazer é percorrer o nome que foi digitado, tentando modificá-lo, gerando uma versão alternativa desse nome. Então, por exemplo, a gente vai percorrer aqui uma coisa que... Como é que a gente faz, né? Eu comecei aqui fazendo um for meio que no padrão, mas não dá para fazer assim, né? O que a gente tem que fazer é, como uma string ela tem um terminador, enquanto o valor de asterisco n for diferente de barra zero, então eu vou executar. Opa, pulei aqui. Então ele executa até o final da string. Então tem que ter um terminador barra zero, sempre tem. Deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida. O Matheus perguntou se usar a RIP no compilador online, a memória do seu computador também é ocupada. Eu sinceramente não sei, mas eu acho que não. Eu não sei se ele executa no browser ou ele executa na nuvem, né? Quer dizer, num servidor externo. Eu não sei te responder, Matheus, mas é um dos dois, tá? Com certeza, ou ele está fazendo na nuvem isso, num servidor externo, ou ele está utilizando a memória do seu computador, utilizando o JavaScript no browser. Dá para você tentar ver, né? Se for no Linux, dá para tentar olhar assim, né? Então o Eduardo falou, meu PC sempre faz barulho quando uso o RIP no browser. Então, com certeza roda no browser, então ele está usando a memória do seu computador, tá? Provavelmente. Muito bem. Então, é por isso, né, que a gente tem... quando você olha, por exemplo, abre um monte de abas no Chrome ou no Firefox, tal, e você olha lá, a memória tá... Cada aba do seu Firefox ocupa um monte, né? Porque esses programas, eles estão utilizando a memória RIP do seu computador loucamente, assim, para poder rodar gráficos, etc. Né? YouTube, por exemplo, etc. Mas, enfim. Vamos lá, né? Então a gente vai executar até o final da string. Eu vou chamar de nome aqui porque n geralmente a gente usa para tamanho de coisas, né? Então eu vou chamar de nome mesmo. Então o que eu vou olhar para o nome, né? Eu vou verificar, vou pegar aqui um char, letra, e vou pegar aqui qual é a letra desse nome. E aí eu vou fazer uma brincadeira aqui, tá? Então vamos supor, vou fazer um switch dentro dessa letra. Se eu encontrar um C, e aí eu posso utilizar aquela ideia. Aqui eu sei que já vou estar talvez respondendo algumas questões do exercício, que era para vocês pensarem lá, mas bom, vou deixar assim mesmo, vou deixar só com... Vou especificar letras maiúsculas e minúsculas todas aqui, depois vocês pensem lá. Então, se encontrar um C, o
que eu vou fazer? Eu vou pegar o asterisco nome e substituir por K. E aí a gente vai fazer isso aqui para algumas versões aí, eu quero até sugestões de vocês. Se eu encontrar um C minúsculo, eu substituo por K minúsculo. Daria para fazer um case só, tá? Para minúsculo e maiúsculo, mas eu não quero dar a resposta do exercício que vocês vão ter que fazer. Que mais que dá para trocar? I, dá para trocar por Y. Então a gente já tem aqui um pequeno gerador aqui de nomes alternativos, né? Então pega um nome e ele modifica um pouco o nome, mantendo a mesma ideia, assim, né, do nome em si. Então vamos ver se isso aqui funciona. Né? Então eu estou olhando aqui para ver qual é a letra encontrada e estou modificando para ter um nome diferente. Opa, sim. Alguém falou aí. Eu posso inverter também, né? Se eu quiser, mas vamos deixar desse jeito, por enquanto. Né? Então tem aqui o nome alternativo. Vamos compilar. Então vou digitar o nome aqui. Nossa. Então o nome original... Ih, deu problema. Então eu fiz alguma coisa errada aqui. Ele travou aqui, né? Vocês reparam aqui que eu fiz um... Vamos mudar para o Valgrind. Ele está travado aqui. Então não sai do lugar. Tem um loop infinito aqui por algum motivo. Lembrei o que eu fiz de errado. Aqui, ó, lembra, né? Eu tenho aqui o endereço. Vamos até chamar aqui de endereço do nome. De enome. Então não é a variável real mesmo, é o endereço dela. Eu mostrei isso na aula passada já, né? Quem tiver dúvida, dá uma olhada lá, porque que eu posso modificar aqui. Então, para cada vez, então, para cada letra, então agora eu vou incrementar o endereço. Então eu vou para o próximo endereço, vai para a próxima letra. Eu esqueci de fazer isso. Agora sim. Então beleza. Então ficou um nome bem bonito aí. Isso aí, esse é o nome alternativo. Sim, né? O Matheus perguntou se os caracteres em char são números em int. Então realmente, o char, na verdade, a gente pode interpretar o char como números inteiros de 0 a 255. E aí existe a tabela ASCII que relaciona esses números com caracteres. Então dá sim para eu manipular eles somando ou subtraindo em int. É isso mesmo, Matheus. Bom, então aí eu estou fazendo alguns nomes, né, que dá para a gente trocar aqui algumas coisas, né? Então ficou aqui um nome interessante. Que mais que enfim. É isso, boa. Então isso ficou legal. Então dá para a gente fazer esse tipo de coisa. O que a gente está fazendo, na verdade, é pegar a string, percorrer e trocar o valor de um caractere. Mas agora a gente pode fazer uma coisa mais interessante. Né? Por exemplo, se eu encontrar... Eu quero fazer um esquema assim. Ó. Se eu encontrar um L, quero colocar 2. Quero trocar para 2. Agora a coisa começa a ficar um pouco mais difícil, certo? Porque não é que eu quero trocar esse caractere por outro. Eu queria duplicar esse caractere. Então aqui a gente vai duplicar. Só que repara, né? Se eu tiver a palavra, por exemplo, Gabriela, como é que vai ficar agora? Gabriela aqui tem 7 caracteres. Ela tem que ficar Gabriela com 2 L's. Então agora eu teria... Não, desculpa. Tem 8 caracteres, né? E aí ficaria com 9 agora. Então o que eu vou ter que fazer agora é utilizar realloc. Então eu tenho que realocar
essa string.